Olá, eu sou Miro Reis e vamos estar falando um pouco sobre cultura organizacional. Em um mundo globalizado como o que vivemos, saber lidar com cultura é decididamente uma vantagem competitiva. As empresas brasileiras, assim como as multinacionais, estão se movendo de um país para outro. As brasileiras estão indo para a China, para a Europa, para os Estados Unidos e formando operações em outros países. E essas empresas chinesas, americanas e europeias estão vindo para o Brasil. Estamos vendo isso todos os dias. Cada vez mais estamos tendo que lidar com pessoas de outros países. Isso não é fácil. Saber lidar com essas culturas tem sido decididamente uma vantagem competitiva. Isso pode significar o sucesso ou fracasso de um negócio. Da mesma forma, muitas empresas estão se consolidando, formando grandes grupos empresariais. Pequenas empresas se juntam e formam empresas maiores. Mas os estudos indicam que essas fusões e aquisições nem sempre dão certo. E a razão principal disto é a cultura original de cada uma dessas duas partes que se juntam. Por que isto? Porque a questão cultural, apesar de não ser uma coisa concreta, ela tem um impacto decisivo no negócio. Nós temos o privilégio, a Franquality, de representar a metodologia, os estudos do professor Gert Hofstede aqui no Brasil. Somos a única empresa de consultoria que tem a licença para representar os estudos do professor Gert Hofstede no Brasil. E estamos trazendo isto às suas duas grandes áreas de pesquisa. O que nós chamamos de pesquisa de cultura na área nacional, cultura nacional, e na área de cultura organizacional. Vamos ver um pouco do que significa isto. O que é cultura nacional e o seu impacto? Cultura nacional, portanto, significa que nós vamos trabalhar com pessoas e principalmente executivos que vão interagir a partir da sua nação, e o professor Gert Hofstede traça muito claro a diferença entre nação e país, porque alguns países têm nações diferentes e algumas nações formam mais de um país. Mas então a questão é pessoas de nações diferentes interagindo, no nosso caso, para trabalho corporativo. Então vamos imaginar um francês vindo trabalhar no Brasil, um coreano vindo trabalhar no Brasil ou um brasileiro indo trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo. Isso nem sempre é muito fácil. A gente pode imaginar que a gente vai fazer... O brasileiro acredita ser muito adaptativo, mas nem sempre é muito fácil fazer uma adaptação profissional nessa interação, com essa questão cultural. A gente pode, claro, se adaptar, mas pode ter um sofrimento nisto. Seria mais fácil, e de fato se a gente pudesse ter, vamos dizer, um mentor, um conhecimento da outra cultura que facilitasse a nossa integração. Então, nesta área de o que a gente chama de gerenciamento intercultural, a Franquality oferece workshops e coaching intercultural para facilitar a integração de executivos que estão vindo ou que estão indo para que seu trabalho seja mais eficaz e talvez até menos doloroso nesse tipo de interface. Na área que chamamos de cultura organizacional, talvez um dos trabalhos mais claros que nós temos feito e podemos fazer tem a ver com empresas que estão em processos de crescimento, fusão e aquisição, processos que estão em empresas que estão na área de fazendo transformação cultural. O que significa isto? Temos tido caso, por exemplo, de empresas que estão sendo adquiridas ou foram adquiridas por grupos, joint ventures, private equities, mas enfim, de qualquer forma, empresas com nova gestão que estão querendo fazer uma modificação cultural. O grande passo aí é
provocar ou criar um diagnóstico da cultura atual e para poder definir como trabalhar uma cultura futura. Então nós temos ferramentas, a partir da metodologia do professor Hofstede, para traçar um diagnóstico qualitativo e quantitativo, e esse é o grande diferencial que hoje nós estamos trazendo, uma pesquisa quantitativa de cultura, com claros indicadores, com números muito fortes, de novo dimensões claríssimas a partir da metodologia, gráficos, números, enfim, de como é a cultura hoje da empresa e a partir disso conseguir determinar uma meta, um número, um caminho para a cultura desejada, a cultura ótima, a cultura que vai suportar a estratégia da empresa para o futuro. Resultados. Que tipo de resultado nós temos visto nesses vários trabalhos ou com essa metodologia, essas ferramentas que nós estamos trazendo aí na área de gestão cultural? Por exemplo, claramente a redução de conflitos decorrentes dessa diversidade cultural. Na hora que se entende a questão cultural da minha comunidade, da outra comunidade, fica mais fácil lidar com grupos diversos, com a diversidade, baixa-se o conflito, é muito mais fácil fazer a integração de times diferentes, é muito mais fácil a questão de lidar com trabalhos com times virtuais, times que estão em vários países, por exemplo, hoje é muito comum, times virtuais. Temos trabalhado, a questão da integração, integração em empresas que estão em processo de fusão e aquisição, muito mais facilitado, aliás, pode ser determinante para o sucesso do processo de fusão e aquisição, melhor entendimento de culturas para empresas que estão vindo para o Brasil, iniciando uma startup, para empresas multinacionais que estão se instalando, ou empresas brasileiras que estão indo operar em outros países. Definitivamente eu acho que vale o investimento, que proporcionalmente é muito pequeno, e na linha de coaching cultural que nós temos iniciado a fazer, vale a pena, vale a pena fazer o coaching cultural porque não vale a pena o sofrimento de aprender a amar, aprender pela experiência dolorida de você estar num país e ter que aprender, enfim, pelo sofrimento de qual é a cultura de lá. Decididamente o coaching cultural é uma bela ferramenta aí. Bom, temos talvez dezenas aí de outros resultados que a gente poderia partilhar com você. Então, procure a Frequality. Venha conversar com a gente sobre a questão de cultura nacional e organizacional. Temos muito para partilhar dessa nossa experiência e a experiência do professor Hofstede, que é mundialmente conhecido, você certamente já ouviu falar nele. Procure a Frequality. Obrigado.